Meus amigos da TV IBS, estamos iniciando a nossa 10ª aula do curso O Fim dos Tempos 2 Profecias. Desculpe a demora para entrar ao vivo, porque nós tivemos problemas em Brasília devido à chuva, tivemos problema lá com a internet. Quando chegamos aqui hoje, está chovendo em Goiânia e deu o mesmo problema aqui, agora que nós conseguimos solucionar. Então, mas de qualquer maneira, tudo foi superado. A aula de hoje é importantíssima. Eu vim falando isso, mas hoje é importantíssima. Hoje talvez seja uma das aulas mais importantes que eu dei sobre esse tema. Eu gostaria muito que aqueles que estão nos vendo pudessem prestar bem atenção, tivesse bem envolvido, porque nós vamos ter um dia cheio de comentários, cheio de soluções. Então, nós vamos precisar muito que todo mundo esteja bem prestando atenção para que a gente consiga, nessa rede que se forma através do campo mental, fazer com que a gente consiga entender de uma maneira geral todos esses pormenores, não só do livro do Apocalipse, como de Daniel, como desse momento que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos passar o vídeo da nossa campanha permanente e é um vídeo muito tocante, porque é um depoimento vivo, real, de uma pessoa que nos enviou depois de ter assistido algum dos nossos vídeos. Logicamente que o processo é todo em anonimato, mas é um vídeo muito bacana. Quem já viu como é que ele é forte e interessante. Então nós vamos iniciar e logo depois a gente já começa a aula. Vamos lá. Que na hora realmente o desespero a gente não pensa. Hoje eu estou com 81. Eu tinha 18 anos na época. Eu parei porque me reportei a essa época. Quando a gente chega a um túnel escuro, no poço fundo, a pessoa, como é que eu posso dizer? Eu chamo escuridão. Não é poço, é uma escuridão, um túnel escuro, sem luz. A gente não vê nada. Por não ver nada, que a gente procura uma errada saída. A gente parte como atrás de uma luz. E o suicídio, não gosto de falar essa palavra, mas é verdade. O suicídio que não é suicídio, na hora a gente só pensa em apagar aquilo tudo, esquecer, dormir eternamente, achar que o sono é profundo, é eterno e dormiu, ou melhor, morreu, acabou. Quando não é verdade. Eu tive uma pessoa que na época disse: cadê sua fé? Você que falava tanto de Jesus, está fugindo da luta? Foi o que me acordou. Apesar de já tenho ingerido alguns comprimidos. Eu me emociono porque ele, como médico, me ajudou, fez a lavagem estomacal, enfim. E eu acordei, realmente. Claro que todo mundo precisa de ajuda, não tenha dúvida. Sem ajuda não tem jeito. Porque a gente faz a loucura e não tem quem ajude, para, inclusive, sair dela em tempo. Porque comprimido teve a solução de uma lavagem estomacal, etc. Mas outras coisas mais violentas, mais fortes, eu não sei. Tristemente, que Deus abençoe a todos. E que possam ter alguém para ajudar e lembrar que Deus é amor. Tive momentos depois disso, momentos muito difíceis, de lutas, que nós encontramos. São as pedras que a gente tropeça no meio do caminho. Perdi esse marido e 2 filhos num acidente. Primeiro, marido e filho. Depois, um ano depois, o outro filho. Médico, 34 anos, um grande amigo.
Eu tinha que viver, eu tinha que acordar. Que nós temos que crer, ser forte, enfrentar toda e qualquer situação. Nós é que pedimos, porque eu creio em primeiro lugar, tem que dizer, eu creio na reencarnação. Porque senão não existe nada, Deus é amor. Eu que sou imperfeita, sou incapaz, a filha que restou, que ficou, e eu poder dar, graças a Deus, tudo de bom a ela e aos meus netos, eu sou incapaz de querer o pior para ela. Incapaz. E sou tão pequena, não sou nada. Agora imagine Deus na sua grandiosidade. Como é que Ele poderia nos dar coisas ruins? Não. Vem dar a vida o amor. Arruma duas logo aí. Eu já estou me dirigindo a todo aquele que estiver numa situação que eu estive, que pensem bem, Deus é amor. A gente vem aqui para aprender, Tá aí, essa daqui inclusive. evoluir, crescer. Nós é que escolhemos, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós escolhemos, eu creio firmemente. Tudo que nós temos que passar é uma lição de aprendizagem. Eu gostaria de ter palavras para expressar o quanto eu gostaria de dar. Tudo que eu recebi na minha fé, na minha crença, agarrando-me nas orações. Nós somos feitianos, né? A gente entristece, a gente chora, mas lava o rosto, ora, levanta, e é como aquilo que eu sempre ouvi e faço: segura na mão de Deus e vamos caminhar, porque eu quero aprender, eu quero crescer. Isso é o que mais importa para mim, porque eu creio em Deus. Deus para mim é amor, Deus é tudo. Por isso eu também me dirijo àqueles que estão nesse túnel escuro que eu entrei, que creem, lembrem de Deus. Deus é amor e a vida é uma dádiva divina. Os mentores espirituais nos ensinam que cada um de nós recebe a quantidade de fluido vital que nos liga ao corpo físico correspondente aos anos de vida que teríamos na Terra. Quando tiramos nossas próprias vidas, a quantidade de energia vital permanece, daí gerando sofrimento ao espírito que fica preso ao fluido animalizado, que ainda o liga ao corpo físico, pelo tempo que lhe restava viver no mundo material, como explicamos no vídeo O Cordão de Prata nos Suicidas. No caso de nossa amiga, como vive ainda aos 81 anos, evitou um possível sofrimento que poderia durar 63 anos até agora. Você vê que é um depoimento forte, né, gente? Um belo exemplo. E surgiu espontaneamente, e você vê que interessante. Então vamos lá na nossa aula. Isso aqui é nossas certezas, é o que nós estamos procurando definir, encerrando, né? Os tempos são chegados, nós já não temos dúvida, é no terceiro milênio, que vai de 2001 a 2099, e antes de acontecer tem a grande tribulação, a holo-ressurreição, o último êxodo e o porvir. E o apogeu da destruição é o que nós também estamos procurando para definir. Então agora vamos lá. Pessoal, quando a gente pega o Apocalipse, pega Daniel, pega as profecias, a gente vê um monte de datas, um monte de dias, um monte de situações e que a gente fica sem saber definir. Aproveitando tudo aquilo que a gente lê, aquilo que a gente intui, aquilo que a gente estuda, eu tentei então fazer um apanhado global para que através de ideias simples e sintéticas a gente consiga definir todo o processo. Então é isso que nós vamos mostrar, todos os ciclos, iniciando pelos ciclos sistêmicos e antissistêmicos, universais, os ciclos máximos, maiores, médios, menores, mínimo e as suas variações.
Então, nós vamos pegar todas as passagens e defini-las de uma maneira comum, de forma que a gente consiga calcular esses ciclos, porque aí nós vamos definir logo depois o apogeu e os processos que vão acontecer dentro das possibilidades, dentro daquilo que nós estamos falando de hipótese, né, para o futuro. Então vamos lá. Olha aqui, só essa figura que eu já mostrei, que ela é interessante, que ela faz uma síntese. Então, metade de uma semana, Daniel, tempos e metade de um tempo, 2.300 tardes e manhã, 1.290 dias, 1.335 dias, 1.260 dias, 42 meses, 3 dias e meio. Então, isso aqui só alguns. E a gente fica perdido. Fala, como é que é isso tudo? Como é que eu vou colocar? Como é que eu vou raciocinar? Então, vamos começar a explicar isso aí. Então, o primeiro ciclo que existe na Bíblia é o ciclo sistêmico e antissistêmico, que eu dou o nome da jornada do filho pródigo. Tanto a jornada involutiva como a jornada evolutiva. Então, vamos lá. Vamos? Pessoal, olha que interessante. A gente olha isso lá e a gente não compreende. Mas olha que legal se a gente entender dentro da ótica da queda. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Porque em certo lugar disse assim do 7º dia, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Então o ciclo involutivo e evolutivo pode ser definido como T tempo igual a 7x, que é o tempo global da evolução. A evolução, como ensina o Baldi, ela tem um fim, porque o tempo tem um fim. E se ele tem um fim, esse fim é exatamente o final, é onde Deus descansa. Descansa por quê? Entre aspas, porque terminou o mal, terminou a luta entre o bem e o mal, terminou todo esse processo onde vivemos, terminou o antissistema, terminou todo o processo dimensional, terminou o campo consciencial, terminou toda essa vida nossa. Ou seja, voltamos à origem de onde partimos. Então, por isso que fala que descansou, porque o bem agora reina. Então, nos 6 dias, nós temos de fazer a nossa obra, porque fomos nós que causamos. Então, em 6 dias, fazemos a nossa obra. No 7º dia, nós estamos entregues a Deus, porque acabou o esforço de ascensão. Agora, nós vamos vivenciar a manifestação de Deus em nós. Por isso que Jesus fala uma frase tão bacana, que é a frase que nós também falaremos um dia. Em tua mão entrego o meu espírito. E é por isso que descansa, ok? Ou seja, em tua mão entrega o meu espírito, volta ao sistema. Então essa linguagem aqui é uma linguagem figurada para descrever todo um ciclo total. Então o dia de sábado, não é um dia de sábado que nós cultuamos, por exemplo, dentro do judaísmo, não quer dizer o dia de sábado em si, e é só um símbolo. Para o homem começar pela parte material, começar pela letra para entender a parte espiritual. Aquilo que vai além da letra. Entender a palavra em espírito e verdade, como diz Paulo de Tarso, como repete inúmeras vezes Rustem. O dia de sábado é o último dia da evolução. É o dia que nós fizemos toda a nossa obra de resgate, de esforço, de ascensão e voltamos ao Pai. Então esse ciclo é o ciclo dos 7 dias da criação, que T é igual a 7x. Vamos lá? Consequentemente, esse é o ciclo. T é igual a 7x, que é o ciclo involutivo e evolutivo. Resumindo esse ciclo, como faz o livro As 4 Babilônias, vai dar essa expressão que vai resumir todos os ciclos proféticos. Nós vamos pegar depois cada passagem daquela de Daniel, do Apocalipse, e colocar nessa configuração aqui, ó, além de outros ciclos citados pelo Chico, por Emmanuel, pelo Baldi. E a metade desse ciclo, que vai dar os 1.260 dias de Daniel, é expresso por essa equação, que no fundo é toda essa equação reduzida a essa e reduzida a essa. Então o 7º dia da criação, o 6º dia da criação, é o nosso último dia, na antecâmara da entrada no sistema. Então nós começamos a fazer isso em termos materiais, começamos a cultuar isso em termos coletivos, mas dentro da matéria. E à medida que nós fomos andando, nós chegamos a uma visão mais ampla, mostrando que o último dia da criação, e por que Deus descansa, entre aspas, e aí nós já vimos muita coisa boba sobre isso, por não entender a expressão no sentido seu simbólico, que significa o final de toda essa luta, de todo esse processo de ascensão. Vamos lá? Agora, que luta é essa? Olha aqui como é que está escrito lá, ó, 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. 6 dias, quer dizer,
são os milênios que nós levamos dentro do processo de evolução. Trabalhará e fará toda a tua obra. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Por que o dia será santo? Porque vai ser o nosso último dia dentro do campo do antissistema. É o nosso retorno ao Pai. É o dia que o filho pródigo é abraçado para o Pai, manda vestir de novo a roupa, manda calçar a melhor sandália e vai ter a festa. Ou seja, é esse dia. E esse ciclo todo pode ser resumido em T igual a 7x. Logicamente que esse T vezes x pode levar milênios e milênios e milênios. E para cada ser pode modificar esse milênio. Mas vai chegar um determinado dia que todos os seres adentram e o sistema, o antissistema, como diz o Balde, o universo é uma doença que se cura com a evolução. Então, e o antissistema, então, ele desaparece. E aqui estão resumidas todas as possíveis quedas. A primeira queda, que é a queda do sistema ao antissistema. A segunda queda, que descreve tão bem o Rustem, que é do antissistema, vai a evolução em 2 planos, determinística, até o homem neutro, simples e ignorante. Daí nós vamos na evolução nas dimensões espirituais e caímos, tem uma segunda queda. Quando caímos, nos tornamos espíritos das trevas, vamos para a evolução em 2 mundos, como diz André Luiz, reencarnações em mundos primitivos, quedas planetárias. E nas quedas planetárias nós já conhecemos 3, Sirius para Capela, Capela para Terra, e lá vamos nós agora, porque nós demos o nome de planetão. A quarta e demais quedas são as quedas evolutivas, que a gente muitas vezes sai de um plano evolutivo para outro e cai, as quedas encarnatórias e as quedas psicológicas, essas que nós temos todos os dias. E termina esse ciclo sistema-antissistema na involução e evolução, que é retorno ao sistema. O sábado do Senhor, ou seja, T igual a 7x. Então, esse T elevado a 7x pode ser de milênios, como pode ser também de menor número, ou seja, como diz o livro do Espírito, maior eternidade ou menor eternidade, entendendo a eternidade aí dentro de um campo de tempo. Próximo. Podemos ir? Então aqui está representado nessa figura. A primeira queda é quando nasceu o céu e a terra, porque só existia o céu. No momento que a terra, o antissistema, surgiu, então por isso que fala que teve um princípio, porque nasceu o tempo. Aí está o processo de involução representado aqui na figura. Logo depois, nós temos o ciclo da evolução. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Exatamente, ou seja, aquele que cai e aquele que retorna. O alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Derradeiro, ou seja, tornou-se de novo espírito puro. Aquilo que está na escala espírita de Kardec. Arcanjo, né, ou espírito puro, pronto. Ele está, aquilo que Kardec também fala, que eu já repeti nas nossas aulas tantas vezes, né, que é o desiderato da humanidade, reintegrar na unidade divina. Então isso aqui, o primeiro e o começo e o fim, isso se dá dentro de um ciclo de 7x. Mais um. Olha, plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixe a descansar sem cultivá-la. O mesmo princípio. Plantar, semear, por isso que Jesus fala, um semeador saiu a semear. Durante 6 dias, ou seja, todo o processo. Por que no 7º? Porque no 7º é a manifestação plena de Deus em nós. Ou seja, Deus age conosco. Por isso que Jesus fala tão bem, eu e o Pai somos um, a verdade que eu falo é a verdade que o Pai fala, quer dizer, Ele está mostrando que tudo vem do Pai. Mais um. E olha só que interessante aqui. Agora eu quero que todo mundo veja como é que interpretar essa passagem aqui. Ela é interessante, a interpretação dessa passagem nesse nível aqui. Olha, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Por quê? Foi graças ao ser que caiu que gerou a evolução, que gerou o período de tempo, que gerou o finito, que gerou o antissistema. Então, o sábado, que é o sábado do Senhor, quer dizer, o último dia da evolução, ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, você vê que nessa passagem a gente tem outra interpretação no momento que a gente olha nela a queda. O sábado não foi feito, foi só nasceu o sábado, ou seja, só nasceu o tempo, só teve evolução por causa da escolha do homem, e não o contrário. Vamos lá? Então, o grande ciclo 7x, que vai representar a involução
e que vai representar a evolução. Entendido? O 7º é o último dia, ou seja, o dia do Senhor, ou seja, o dia que retornamos ao sistema. Próximo. Vamos procurar isso aqui na simbologia bíblica. Vamos lá. Olha lá que interessante. Enoque é o 7º depois de Adão. E nós vimos que Enoque voltou. Olha lá, o 7º depois de Adão. Ele teve a primeira queda, mas não teve a segunda queda. E olha aqui, vamos lembrar que nós já mostramos esse texto. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Olha o tempo aqui, ó. Representando que Enoque fez parte do tempo, né? E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou, ou seja, voltou. Foi só na primeira queda e depois fez evolução em linha reta. Pela fé, e olha, como é que Enoque conseguiu isso? Está aqui, ó, escrito em Hebreus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ter a morte. A morte é a morte psíquica, a morte consciencial. E não foi achado, porque Deus o translandara. Vimos como, antes de sua transladação, alcançou testemunho de que agradou a Deus. Ou seja, por isso que Enoque é um dos símbolos do Cristo, que fez a evolução em linhas retas. É um dos símbolos. E ó, ele agradou a Deus através da fé. Habitou no tempo, ou seja, teve também nesse mundo antissistêmico. Mas foi até um determinado momento, no 7º, olha, na primeira virada ele conseguiu retornar. Agora vamos ver? Olha só que interessante. Lameque, do qual nós descendemos, ó, olha o que significa o nome Lameque. Abaixo, pobre. Olha que interessante. É aquilo que eu falei para vocês. Se a gente tivesse tempo de estudar a palavra em hebraico e pegar o significado dela, nós saberíamos o que é cada nível de consciência. Agora Enoque, olha aqui, Lameque, abaixo. Abaixo de quem? De Enoque. Pobre, porque perdeu tudo. Certo? E ele teve todas as quedas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos. Olha só, 7, 7, 7. Olha quantos ciclos. Enoque só fez um ciclo, 7x. Agora Lameque, um ciclo, 2 ciclos e 3 ciclos. Agora, os filhos de Lameque, depois do dilúvio, que vai ter o Nirode, que somos nós, que não somos filhos de Abraão, que o filho de Abraão é quem guardou a fé, nós vamos fazer uma dízima periódica. Que vamos cair de novo para o planetão, vai fazer uma dízima periódica. Olha quantos ciclos Lameque fez a mais do que Enoque. 2 ciclos a mais. Por isso que ele é abaixo e é pobre. E gozado que lá no livro dos Espíritos, olha essa pergunta do livro dos Espíritos, olha que interessante. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Olha o que os Espíritos respondem. Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Está no livro dos Espíritos, não tem a citação aí não? Eu não coloquei? Ah não, volta. Aí, ó, as eternidades lhe serão mais longas. Olha só que interessante, gente. Exatamente o que aconteceu com Lameque, ou seja, Lameque representa um nível de consciência. É o nome que sintetiza o nível de consciência, que significa baixo e pobre. E Enoque, que voltou, é o 7º depois de Adão, ou seja, depois da queda. E ele retorna. E olha que o livro do Espírito deixa muito claro, ó. E os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas essa eternidade eles serão mais longa. Depois eu cito aqui a pergunta de onde é que sumiu aqui, né? Entendido? Vem cá. Entendeu então que o 7x, tempo, é igual a 7x, é uma simbologia da evolução, que tem 6 dias que a gente semeia, planta, se esforça, luta, cresce e reconquista. E o 7º dia que a gente reintegra na unidade e descansa. Por isso que a gente criou essa visão de que quando morre descansa. Essa visão que é tão cultuada no mundo, não é que descansa, é quando acaba a evolução. Porque aí nós estamos na plenitude, a felicidade é plena. É a plena felicidade, na plena liberdade. É por isso que é o último dia da evolução e ficou com a expressão Deus descansa. Por quê? Porque terminou toda a luta. Ok? E nós então somos filhos de Lameque, mas não Lameque e Abraão, mas Lameque e Nirode.
ou seja, aquele que busca o poder. Certo, meus filhos? Continuemos. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, porque isso aqui é quentíssimo. Isso é uma das melhores coisas que vai ter na nossa aula hoje. Ó, se você está comendo aí, não está prestando atenção, vem cá, olha aqui para mim. Agora é hora de prestar atenção. Lembra que eu ensinei aqui que as consciências, você vai criando a consciência e caindo. Então, quando eu falo assim, níveis de consciência, em termos bíblicos, nós podemos pegar Adão, Abel, Caim, Sete, e vai embora. Matusalém, todos eles. São os níveis de consciência. Qual é a melhor forma de colocar? Na próxima aula eu vou mostrar, porque essa aula não deu para me mostrar, que é muita coisa, mas é como se a gente fosse uma mitose e meiose, né? Você vai, cria uma célula, um nível de consciência, gera outro nível de consciência, ela desce e um nível fica. Esses níveis são o que está dentro de nós como potencialidade, para a gente reconquistar, porque nós deslocamos o nosso centro de vida para os pontos mais baixos. E aí surgiu a matéria, espírito, energia e matéria. Agora, matéria, energia e espírito. E esse nível de consciência é que nós fizemos. Então, na Bíblia eu já mostrei aqui que a descendência de Adão a partir de Sete, nada mais significa que os vários níveis de consciência. Agora, eu vou mostrar como é que eles surgem dentro do tempo. Vamos lá? Olha lá. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Malalael. Ou seja, o tempo de duração da consciência até que surgiu uma nova consciência. 70 anos. Próximo. E viveu Malalael 75 anos, Maalaleel. 65 anos e gerou a Jered. Então, 65 anos. E viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. Ou seja, 162 anos. Agora, olha só, Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, mas Enoque está fora do processo, porque Enoque voltou. A consciência que continuou foi a de Matusalém. Então, vamos lá? A consciência matusalenaica, né? Viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. 187 anos. Vamos lá? E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Então, 182 anos e gerou um filho, que é uma nova consciência. Tudo bem? Deu para entender? Tudo ok? Todo mundo aqui? Todo mundo prestando atenção? Ok? Agora olha só que surpreendente. Vamos lá. Se eu somo todas essas idades, dá 666. Ou seja, o tempo que está lá na Bíblia, que cada consciência viveu até gerar a próxima, dá o número da besta. Meia. Ou seja, a besta é os filhos de Lameque pela geração de Nirode, iniciado por Cainã. É para ficar de queixo caído. Pode somar aí, que eu somei várias vezes também. Meia. E olha, que lá em Apocalipse fala sobre isso, que a gente não interpreta, que a gente já vai jogando logo no anticristo, no Papa e tal, você não interpreta. Mas olha só que bacana agora, você entendendo isso aqui, você vai agora no Apocalipse, olha o que o Apocalipse fala. Aqui há sabedoria, ou seja, sem essa sabedoria você não mata essa charada. Aquele que tem entendimento, calcule, volta lá. Nós fizemos um cálculo. Ou seja, quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Que homem é esse? Geração de Lameque. E o seu número é 666. Volta lá. O seu número é 666. Uma perguntinha, Maurício. Eu sei que não é do métier, mas é porque o pessoal muita gente perguntou. Por que não está sendo contabilizado os 65 anos de Enoque? Enoque? Porque Enoque não caiu. Aí, essa é a explicação. Lógico, Enoque não caiu. Ele não contabiliza porque Enoque não caiu. Então, pronto, ele não está na sequência. Ele não está na sequência. Vamos lá? 666, ok?
Então, aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, a geração de Enoque voltou toda. Assim como a geração de Abel. A geração de Abel caiu menos do que Enoque. Então, o que é Abel? Ele foi lá e ofertou para Deus. Olha, Abel não teve nenhum ciclo de Enoque, nem um 7x de Enoque. Porque Abel voltou antes. Caim matou. O que é que significa que Caim matou? A parte de Abel na consciência, Caim abandonou. Tanto é verdade que Deus pergunta para Caim: Caim, cadê seu irmão? Ou seja, o irmão que vive dentro de ti. Cadê a paridade da consciência dentro do campo da dualidade? E eu vou, quem diz que eu tenho que ser responsável pelo meu irmão? Ou seja, a indiferença total. Então ele fechou. Então Caim fechou. Mas Abel caiu menos que Enoque. Depois a queda continua, quando chega no 7, Enoque volta. Então a geração de Enoque voltou inteira. Então ela voltou inteira. Aqueles que passaram pela geração de Enoque e entraram em Matusalém e aí em diante, gerou então o número da besta, que é exatamente o 666. Vamos lá. E olha aqui que diz o Apocalipse. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Olha só o que está falando aqui, gente, ó. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta nós já vimos que significa toda a igreja dos homens, toda a igreja desvirtuada, que desvirtuou o judaísmo, desvirtuou as tradições e desvirtuou o cristianismo. E a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão. Pensamento é ressonância, os campos de ressonância mental, e mão significa ação. Ou seja, aqueles que pensarem, viverem e sentirem aquilo que a besta prega e faz, e agir conforme a besta ensina. Ela, então, são aqueles que vão cair. Ou seja, pensamento e ressonância. Ok? Próximo. E olha só que interessante, no livro do Marius Coelho, ele fala isso aqui que é muito legal, que o Baldi também fala. De que 6 é com efeito o número místico da queda. Este é, por excelência, o número do primeiro Adão, isto é, do homem carne e das suas quedas, das suas fraquezas, contingências e misérias. É, pois, o número da corrupção e da maldade humana. Muito legal, né? É o número da corrupção e da maldade humana. Exatamente o número da queda. Muito bem, vamos lá? Agora, aqueles que não vão cair, que veio de Lameque, mas que vão fazer um processo, que não vão mais descer, esses também foram marcados. Está lá no Apocalipse, eles também foram marcados. Assim como os filhos da besta foram marcados com 666, os filhos da luz também foram marcados. Olha aqui que o Apocalipse, o Ezequiel fala. Olha aqui, ó. Ezequiel passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal a testa dos homens, que suspiraram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometeram no meio delas. Olha as abominações aí que nós estamos atrás. Que essas abominações vêm de onde? Vêm de 3 campos, as abominações espirituais, que vêm dos espíritos inferiores e do príncipe do mal. As abominações de deturpação, que vêm dos reinos, que nós vimos aqui quais são esses reinos e como é que eles se estabeleceram. E a abominação que vem das igrejas dos homens. Então esses que não se entregaram a essas abominações, marque ele nas testas. Então agora nós entendemos também que aquela passagem lá na saída do Egito, quando começou o êxodo, que marcou as casas, era uma pré-fixação desse processo aí. Assim como aquela passagem que Abraão vai colocar o filho dele lá, Isaque, para poder ir para o sacrifício, e aí ele vê um cordeiro, é a primeira passagem a materializar a figura do Cristo. Até o cordeiro da ovelha está lá. Então aquilo que marcou lá no Egito também é uma prefiguração desse processo aqui. E essa prefiguração agora a gente sabe que não é marcar a testa,
é, na verdade, o símbolo da ligação superior através do pensamento e da ação. E São Francisco, vamos lá? São Francisco falava que essa marcação na testa era o tal, que é o tal do São Francisco que a gente usa tanto, né? Aqui no Ibis, que o São Francisco fala nos seus escritos que aqueles que vão seguir o Senhor, que escolher o Senhor, vão ter o tal na testa. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Ou seja, o selo na testa. Assim como o outro tem o número da besta e segue pelo pensamento e pela ação a besta, esses aqui têm selado em sua testa os servos do nosso Deus. Próximo. Então, olha só, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, guardam os mandamentos, olha, a lei e a fé em Jesus, a graça e a verdade. Mas nós temos a mente de Cristo. Olha o que Paulo fala aos cristãos. Nós temos a mente de Cristo, porque nós temos a ressonância. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. Então, a mesma coisa, nós colocamos que o número, né? E isso aí o Coelho também fala, mas o número que está marcado no tal é o número 333, que significa o número da verdade, o número da integridade. E, da mesma forma, pensamento e ressonância com os campos superiores da vida e com Cristo, mão em ação também com Cristo, ou seja, bem-aventurados se fizerdes. Ok? Vamos lá. O número 3. Vamos falar um pouquinho sobre o número 3, que nós colocamos aqui. Se você vê, tudo na Bíblia tem o número 3. São 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? Os principais patriarcas. É Pai, Filho e Espírito Santo. É sempre 3, né? Doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Sempre o 3. Você vê que o 3 é sagrado. E o Cristo, coloca a data dele de saída do mundo com 33 anos. É sempre 3. Jesus fica 3 dias para poder ressuscitar, né? Então, olha só que interessante. Eu separei algumas coisas aqui, porque o número 3, segundo o Balde, significa unidade, dualidade e trindade. Olha só que interessante. Deus prometeu a Abraão 3 coisas. De ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra e darei à tua descendência esta terra. Agora eu quero que vocês entendam que a terra de Canaã é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e a terra de Canaã é aquilo que os filhos de Abraão vão gerar no último dia. Os puros herdarão a terra. Não é aquela terra lá de Jerusalém, não é aquela terra da Palestina, que até hoje é colocada como terra sagrada, que Deus deu uma terra para o povo judeu. Não, a herança de Abraão, que vai ter uma multidão, então serão milhares de espíritos que vão aderir ao Cristo, é a herança da terra. Aí as traduções vão lá e puxa terra de Canaã, terra, não sei de quê. É a terra, por isso que Jesus fala, os mansos herdarão a terra. E a promessa que Deus faz a Abraão, ó, farei uma grande nação, a grande nação que vai vir, a nação do Cristo, que vai ser a direção do Cristo. Serão benditas todas as famílias da terra. Por que serão benditas? Porque é um mundo de regeneração. Quem tem sede e fome de justiça serão saciados. É o mundo de regeneração. E darei à tua descendência essa terra. Agora a gente entende de uma melhor forma que não é a terra de Jerusalém, a terra de Israel, a terra de Canaã. E ainda falou para a gente, ó, semeia 6 dias aí, para que vocês possam entrar na graça do reino do Senhor, porque depois é muito mais fácil voltar. Imagina do mundo de regeneração para mundo feliz, e mundo feliz para mundos superiores. Olha, pelo amor de Deus, o duro é mundo primitivo e mundo de prova e expiação. Mas os outros mundos divinos, nossa mãe, como diz aqui, né, na linguagem comum, é uma baba voltar para Deus. Né? Próximo aqui. Jesus lhe respondeu, destruí esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Olha o 3 aí de novo. Esse templo é o corpo dele, né, que a gente já sabe. Próximo. Olha aqui que o Balde fala, que nós já mostramos essa passagem também. No 3º milênio, tal como no 3º dia, é preciso ressurgir. Então, como diz o Balde, o número 3 é o número da unidade, da dualidade e da trindade. Ou seja, é o número síntese.
Ok? Próximo. E aqui eu trouxe uma passagem no outro curso que eu estou dando, mas que aqui é muito interessante para a gente saber, né? Vamos lá? Volta lá, por favor. O universo se individua por unidades trinas. Na série das unidades coletivas, no processo de recomposição unitária, com que o todo compensa e equilibra o processo separatista, de diferenciação evolutiva. O primeiro múltiplo verdadeiro de 1 é 3, ao passo que, como veremos, o submúltiplo de 1 está no 2, no sentido de que o uno é trino e constituído ao mesmo tempo uma dupla metade. Então, olha só que interessante, isso está em a grande síntese. Eu coloquei aqui na sequência de Fibonacci. Ó, o número 1, ele tem a dualidade e, ao mesmo tempo, a trindade. Então, como diz o Baudio, o uno é trino e constituído ao mesmo tempo uma dupla metade. Ele sintetiza tudo. Certo? É uma síntese. Por isso que nós colocamos o 333 como um número daqueles que não vão cair. Próximo. Por esse princípio de trindade e dualidade, o universo é um trinômio e um binômio ao mesmo tempo. Esses, como vimos, encontram unidade no monismo de suas equivalências. O todo é, concomitantemente, unidade, dualidade e trindade. Então, aqui está o triângulo de Pascal, né? A unidade em todos os seus campos, a dualidade e a trindade, que representa todo o universo. Então, os filhos de Abraão, que através da fé e da ação vão seguir o exemplo de Enoque e vão seguir o Cristo, consequentemente, são os filhos que retornam ao mundo, vai dar um prosseguimento, vai deixar de cair e começar o processo de ascensão para o retorno a Deus. Próximo. E olha aqui que Deus fala para Abraão. Aqui eu separei para que a gente possa ver. E te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e a ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Olha, concerto perpétuo. Então só pode existir depois da instalação do reino de Deus na terra. É um conceito perpétuo, entendeu que a noção simplista de colocar na região lá de Israel, a Terra Santa, isso foi interpretações dadas pela Igreja dos Homens. Porque o concerto que Deus fez com Abraão através do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nada mais é do que um concerto perpétuo. Olha aqui, está aqui, ó. Um concerto perpétuo para ti ser a ti por Deus, para ti ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã. Olha a Canaã aqui entrando aqui, ó. Coloca ao contrário, toda a terra em perpétua possessão. E ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, aqui está onde está na Gênesis, guardará o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti. Tu e a tua semente depois de ti. Está claro? Beleza. Agora eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês que é impressionante. Que aí nós vamos entender uma coisa também muito legal. Presta atenção nisso aqui. Então os filhos, qual é essa geração que vão seguir? A geração de Abraão, que veio de Lameque. Caiu todas as quedas, mas agora vai sair, ou seja, vai deixar a terra para um mundo de regeneração. E a geração de Lameque, que foi para Nirod, Cush, vai embora. É os cão, os capeta, é nós. Tá claro? Agora olha só que interessante. Se você pegar Enoque, olha o que está escrito lá. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, que eu falei que representa o tempo, né? Mas olha que interessante. Vamos lá? Se você pegar, somar os números, 3, 6 e 5, dá igual a 14. Vamos lá? Olha só que interessante que está em Mateus. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. 1, 2, 3.
3 ciclos de 14 gerações. O mesmo número que se extrai somando o número de Enoque. Cara, isso é demais. Está lá, ó. 2 textos, um é da Gênesis e outro é de Mateus. O mesmo processo. E só, olha que interessante, agora vamos mais um pouquinho. Se você somar os números 4 e 1, dá 5, que é exatamente o que Cristo vem fazer, iniciar um novo ciclo. Porque o 1, 2, 3 e 4, o 4 significa um símbolo da totalidade. E Jung estuda muito bem o 4, né? O Balde também fala nele. Então 1, 2, 3 e 4, o 4 é o símbolo da totalidade, o 5 é o início de um novo ciclo. Por isso que Jesus fala, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, ou seja, vem iniciar um novo ciclo. Ou até agora, até mim, o céu foi tomado à força, mas depois de mim não vai ser mais assim. Então representa um novo ciclo da descendência de Enoque, e é exatamente as gerações que vai de Abraão até Davi, de Davi até a deportação para a Babilônia, de Babilônia até o Cristo, que é a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que nele nasceria o Salvador na geração dele. Próximo. E aí, agora vem um número que nós já ficamos de estudar, que é muito legal também. E ouvi o número dos selados. Qual é os selados? Volta lá, Ellen, para todo mundo lembrar. Volta, meu filho. Não, aí você foi muito, não? Volta mais um pouquinho. Volta mais. Volta. Aí, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí não, vai, agora vai para frente. Devagar, meu filho, vai. Volta lá. Vai, mais um pouco. Aí, ó. E diz, passa no meio de Jerusalém e marca com sinal a testa dos homens. Mais um. Hajamos selado nas suas testas. Então a Bíblia fala no Apocalipse que aqueles que foram selados, o que vai sobrar é apenas 144 mil. Então tem até a igreja que foi fundada para ter 144 mil. É a igreja dos 144 mil. Olha o nível de deturpação que a gente chega dentro da criação humana. A igreja dos 144 mil. Eu quero entrar nessa igreja, véio. Quem vai ser salvo? Então vamos interpretar isso. Vamos lá. Olha lá. E ouvi o número dos selados. E eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Olha, 144 mil, se for no número absoluto, é pouco demais. O que significa isso? Vamos lá? Olha só que bacana, gente. 144 mil significa 12 vezes 12 vezes 10, a terceira. E 10 significa o quê? 7 mais 3. O 3 é o número da unidade, da dualidade e da trindade. O 7 é o número divino. E 12 vezes 12 é o quê? Vamos ver? Olha lá, as 12 tribos de Israel, que é o símbolo da lei, está aqui desde Rubens até Benjamim. E olha bem o que está em João, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ou seja, aqueles que respeitam a lei. E olha aqui que Isaías fala, liga o testamento, seja a lei entre os meus discípulos. Sela, seja a lei entre os meus discípulos. Ou seja, aqueles que seguem o Cristo também respeitam a lei. Vamos ver? Próximo. Olha aqui que Jesus fala, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ora, se o mestre cumpre a lei, imagina o discípulo que segue o mestre. Olha o que ele diz nesse sentido. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Então, o outro 12 é o quê? 12 discípulos de Cristo, que é o símbolo do cristianismo. Ora, os nomes dos 12 discípulos são estes, está lá em Mateus, Simão, André, então vai, os 12. E olha aqui que João completa essa frase, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então aqueles que seguem a lei e seguem a verdade e a graça,
certo? Simbolizado a lei pelos 12 tribos de Israel e a graça e a verdade pelos 12 discípulos de Cristo, que ligares na terra estarem ligados no céu, são aqueles que vão se salvar. Desde que cumpre o papel de seguir o divino, que é o 7, que é o ciclo que nós já falamos, e o 3, elevado a 3, que é a unidade, a dualidade e a trindade integradas em harmonia. Certinho? E aí Jesus fala, nisso todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, se seguir a lei e amar uns aos outros, fazendo o que Jesus nos ensinou, esses serão salvos. Então, naturalmente, que será uma multidão. E olha só que interessante, no próprio Apocalipse mostra que é uma multidão, não é 144 número como um número linear. Vamos lá? Olha só, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com as palmas nas suas mãos. A veste branca que Jesus fala lá, quando oferece o jantar, né, que oferece o Cordeiro. E olha lá que fala, lá a promessa, na Gênesis, né, para Abraão, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras. Ou seja, os mansos herdarão a terra, e os mansos que confiarem na fé, do qual Abraão é o pai da fé. E é uma multidão. Vamos seguir? E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Ou seja, e que também os que saíram vitoriosos da besta, ou seja, não foi envolvido por todo o símbolo da besta e tudo aquilo que a besta representa, que é o falso profeta, que é o anticristo. Saíram vitoriosos, esses permanecerão na terra, serão os mansos. E olha aqui que ele diz, né? Uma multidão. Próximo. Olha que bacana isso aqui, ó. A veste é a pureza, né? A caneta aqui, por favor. As vestes é a pureza. Nós já estudamos isso, né? Mas olha que tá. Um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Presta atenção nisso aqui, gente. E lavaram as suas vestes e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Olha, quem é que estão vestidos de vestes brancas, que tem a palma na mão, que nós mostramos lá? São os que vieram da grande tribulação. A grande tribulação é exatamente o momento do apogeu da destruição. Olha, aqueles que passarem pela grande tribulação, perseverando até o fim, serão aqueles que ficarão no mundo com Cristo. Por isso que a veste está pronta para o banquete, que é a veste branca, e trazem a palma na mão, ou seja, fazem um trabalho de amor. Olha, aqueles que oriundam de lá, e lavaram as suas vestes e os branquearam no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro significa o exemplo do Cordeiro. Por isso estão diante do trono e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Cobrirá com a sua sombra, a gente entende que é o campo de ressonância. Ok? Próximo. Agora olha só que interessante. Os filhos de Lameque, depois do dilúvio, os filhos de Nironde, que representam o poder. Por isso que eu falei que ele faz uma dízima, 7, 7, 7, 7, vai embora, porque a gente não sabe quantas quedas ainda terão. E são os filhos de Cã, são Cuxi, Mizaraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Vilá, Sabetá, Ramaá e Sabetecá. E os filhos de Ramaá serão Sabá e Dedã.
E Cuxa gerou a Nirôndia. Este começou a ser poderoso na terra. Então, esses que buscam o poder. E aqueles que vão parar aqui, ó, 7, último de Lameque. Esse aqui são os últimos, ó, o trabalhador da última hora, que caiu como Lameque, veio até Abraão, mas conseguiu frear a queda. E vão frear através da fé, aquilo mesmo que salvou Enoque, por isso que pertence às gerações, às 3 gerações que vão dar origem ao Cristo. Abraão é a figura dos espíritos bons, Caim é a figura dos rebeldes. No entanto, parece que aquela que foi dada a Abraão era a mais adiantada, era a que constituía de espíritos mais propensos ao amor do seu Deus e ao amor do seu próximo. Nós mostramos essas 2 passagens aqui nas aulas passadas. Ok? Esses ficarão, esses vão embora, porque continuam amando o poder. Vamos lá? Olha só que interessante, ó. Os filhos de Lameque tiveram todas as quedas, 7, certo? Primeira, segunda, terceira grande queda. Sírios, Capela, terra. Agora, esses aqui, ó, porque amam o poder, o dinheiro, a força e a astúcia, é o que vão para o planetão. Por isso que eu coloquei mais um 7 aqui, formando uma dízima. Olha lá que bacana, ó. Já os filhos de Abraão é a fé, a retidão, a mansidão, o reconhecimento do Cristo. E aí, ó, vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Ou seja, o dia do Senhor, ó, o dia do retorno do Cristo, o dia em que toda tribulação acaba. Esses serão os últimos. Os filhos de Abraão os trabalhadores da última hora. E os filhos de Nirôndia foi aqueles que, apesar da queda, apesar do poder, apesar do sofrimento, não param de buscar poder, dinheiro, força e astúcia. Ou seja, estão sintonizados com o pensamento e com a ação com os símbolos da besta, que são os símbolos da degradação e da abominação. E aí, ó, olha aqui que está lá que Jesus fala sobre eles. Eu sei que sois a descendência de Abraão. Lógico que sois descendência, que vem de Lameque. Entretanto, procurai matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Ó, veio de Lameque, mas a palavra não repercutiu, nem depois de 2000 anos. E para que a gente não tenha dúvida que aqui, ó, são os filhos de Abraão, olha aqui que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha lá, Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciados, filhos de Abraão, que marcaram as etapas do progresso, os quais continuaram a ser assinalados através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que, por último, vieram, foram anunciados e predistos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitarão os labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Então, esses aqui, ó, fizeram a queda de Lameque, mas não vão fazer mais uma queda planetária. E esses aqui, filhos de Nirôndia, devido ao poder, dinheiro, força e astúcia, vão fazer mais uma queda planetária. A eternidade para eles será mais longa. Eternidade no símbolo de tempo, né? Próximo. Então, olha lá. Pós-dilúvio, os filhos de Nirôndia do planeta Terra. Começou com a Torre de Babel, e nós já vimos o que significa o símbolo de Babel, e o princípio do seu reino foi Babel, certo? E vai até a grande tribulação. Na grande tribulação vão ter o último êxito. Agora, aqueles que são de Abraão, volta lá no texto, a gente volta mais um pouquinho, volta. Aí. Ó, e esses são os que vieram da grande tribulação. Na grande tribulação, os filhos de Abraão vão ficar com Cristo. Vamos lá? Mais um? Ó, vamos lá, volta um pouquinho. Grande tribulação e último êxito. Agora vamos ver. Os filhos de Abraão. Noé, os grandes patriarcas, que significa aqui um símbolo, né? Noé é um símbolo, eu falo que é o símbolo da raça noélica. E Abraão, Isaac e Jacó, os 3 aqui, ó, vão herdar o mundo de regeneração. Naquilo que Jesus falou. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Gente, mais claro que isso é impossível. Olha aqui, presta atenção aqui em mim.
Mais claro impossível. Agora nós demos uma entendida geral nisso aí. Vamos lá? Agora, ó, os filhos de Nimrod, símbolos coletivos. Quais são os símbolos coletivos? O 666. Eu acho bom que esses também são 3 símbolos. É o principado do mal, coletivamente. A igreja apóstata, ou igreja do mundo, ou igreja de Pérgamo, como nós mostramos nas aulas passadas, e os grandes reinos. Estes são os símbolos coletivos daqueles que vão cair. Por isso que é 666 também. São 3 fontes, é trina também. Agora vamos lá. E quais são os símbolos personificados? É o príncipe do mal, o príncipe do mundo, o papado ou o falso profeta, porque o papado aqui é o maior símbolo religioso da terra, e o anticristo. Por isso que está lá, que nós lemos lá, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. No geral, é Lameque e seus descendentes. No específico, é o príncipe do mundo, o papado, ou todos os falsos profetas, ou todos os guias da religião dos mundos, e o anticristo. Próximo. Para não ter dúvida, olha o que o seu Emmanuel fala em Caminho da Luz. Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que o símbolo pontífice da Igreja Romana, que usa o título de Vicaris Generales del Interris, Vicaris Filii Dei e DVX Cleri, que significa vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero, bastará aos estudiosos um pequeno jogo de paciência, somando ao algarismo romano, encontrarão em cada título papal a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Certo? Aí, ó, o símbolo do papado, né? O símbolo do Papa, que nós vimos, inclusive, que vai ter os papas que vão tentar recuperar a igreja. E daqui a pouco nós vamos ver como é que vai dar essa recuperação. Mas o papado que foi criado com isso. Olha o que Emmanuel fala sobre o papado. O papado era a obra do orgulho e da iniquidade. Mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram no seio mesmo da igreja alguns mestres do amor e da virtude, ensinando um caminho claro da evolução aos povos invasores e trazendo aos pensamentos cristãos e destinando-os aos tempos luminosos do porvir. Só na Igreja Católica nós temos 10.000 santos reais, né? É o esforço do Cristo para recuperar a igreja. E o último esforço foi São Francisco. Nós vamos mostrar isso aqui no ciclo de 1260. Próximo? Então, olha bem, é natural que o processo daqui para frente dá para a gente entender que o príncipe do mundo vai ter os seus médios, o maior médio do príncipe do mundo vai ser o terceiro anticristo. Então nós podemos já entender de mão que quem vai destruir a igreja apóstata vai ser o próprio anticristo. Por isso que quando você lê o Apocalipse, quem destrói a igreja apóstata é o próprio anticristo. E é exatamente isso que acontece. Olha o exemplo aqui, ó, que eu coloquei. Se você pegar o Hitler, que sintetizou o segundo anticristo, ele controlava Mussolini, controlava vários governos, controlava Hirohito, que era o rei do Japão, tá claro? E mandou em Pio XII. Pio XII durante muito tempo ficou quieto, deixando Hitler fazer o que queria. Então vai se dar a mesma coisa. O príncipe do mundo vai destruir a igreja apóstata. Então agora aqui já está uma dica do que vai acontecer na desolação da abominação, que é exatamente a destruição da igreja apóstata, que vai ser feito pelo anticristo, conforme o Apocalipse, e vai ser médio integral do príncipe do mundo. Igualzinho aconteceu na Segunda Guerra. Próximo. Agora, os filhos de Abraão também têm os mesmos símbolos coletivos. Olha lá, o principado do bem ou milícias celestes, que é o símbolo coletivo, a igreja do Cristo ou a igreja de Esmirna, que nós já demos exemplo aqui, e o reino de Deus sobre a terra. É os símbolos coletivos.
Os símbolos personificados, quais são? O Cristo de Deus, agora que entra uma coisa bacana, o regenerador, que o Rustem fala, que na hora que instalar o mundo de regeneração, vai vir o regenerador, que vai mudar toda a ciência, toda a filosofia, toda a religião e encaminhar todos os povos para a unidade. Quando a gente lê lá, a gente entende que talvez seja João Batista, mas nós não temos essa certeza, né? E a Nova Jerusalém, ou planeta de regeneração. Vamos ver o que o Rustem fala sobre o regenerador? A mediunidade do que entre vós servem de instrumento aos espíritos está apenas em começo. Mas, contrariamente ao que sucedeu na época dos discípulos, os vossos médios só entrarão no gozo completo de suas faculdades mediúnicas quando estiver entre os homens o regenerador. Você imaginou o que vai ser a mediunidade do futuro? Espírito que desempenhará a missão superior de conduzir a humanidade ao estado de inocência. Isto é, ao grau de perfeição, a que ela tem de chegar. Até lá, obterão somente fatos isolados, estranha a ordem comum dos fatos. Então, a mediunidade que nós temos até hoje, ainda é apenas o começo. Cara, você imaginou o que vai vir de revelação? Esse é o regenerador, que vem logo depois. A grande missão coletiva que vem logo depois da tribulação e do apogeu. Agora, olha só que bacana que ele fala aqui, ó. Vamos lá? Ó, olha bem o que ele fala agora, como é que o Cristo não despreza nada. Debaixo da influência e da direção do regenerador, caminhará o chefe da Igreja Católica, o qual, repetimos, será então católica na legítima acepção deste termo, pois que estará em via de tornar-se universal, como sendo a Igreja do Cristo. Ou seja, aí sim será a Igreja do Cristo. Não há necessidade de que penetreis nos segredos do futuro. Tudo quanto com relação ao presente cumpre que conheçais, vos é revelado. Então, por isso que o símbolo da personalidade é o regenerador. Próximo. Então, esse é o regenerador, né? Então, a mesma coisa, ó, o Cristo, a Nova Jerusalém, o regenerador vai sintetizar todo o processo no sentido superior. Próximo. E aí, olha aqui que diz, ó, a separação das duas gerações, filhos de Nirode versus filhos de Abraão. Ó, separação do joio e do trigo. Por isso que cresceram juntos. Certo? Vamos lá? E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Vamos lá? Ó, sabeis, pois, que o Senhor separou para si aqueles que é querido. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, à volta do Cristo, para que onde estiver esteja vós também. Eis um rei reinará de acordo com a justiça e a retidão. Olha aí, quem tem fome e sede de justiça. Os seus príncipes e líderes governarão conforme o direito. Isso que a gente vê hoje tão ruim, olha o que vai ser o futuro. Vamos lá? E quem que vai acontecer com os filhos de Nirode, os filhos de Lameque que vão continuar a queda? Então direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-me de mim, ide para o fogo eterno. Agora a gente entende por que é o fogo eterno. É mais um ciclo. Agora entende por que está colocando eterno. É muito mais longo, é mais um ciclo. É tudo de novo. Olha aqui, ó. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: maldito, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Que é igualzinho o símbolo coletivo que eu falei, o símbolo personalizado. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, feito o último êxito, e vós do lado de fora do planeta, começareis a bater exclamando: Senhor, abre-nos a porta. Ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. Porque os filhos de Nirode nunca tiveram o Cristo dentro da alma.
Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, olha só que interessante, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Olha quem fica de fora. Próximo. O fim de todos os ciclos. Aquela que interessante. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deste se perca, mas que ressuscite no último dia. Ou seja, no último dia é o dia que o Senhor descansa. Ou seja, mesmo para aqueles que vão continuar caindo, vai chegar um dia, porque nenhuma ovelha se perderá, que vai se unificar. Vamos lá? Também na porta da tenda da consagração não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Ou seja, a consagração é todo o processo de aperfeiçoamento. 7x, x. E olha porque, olha aqui, ó, o que Jesus fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os filhos de Lameque continuaram a queda. Mais um? Vamos lá? Olha agora que bacana, ó. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Cara, agora fica bacana demais para a gente entender. Próximo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Consumação do século é o fim de toda evolução. Próximo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Seja o cumprimento integral para chegar na evolução. A lei de Deus que o balde estuda tão bem. Próximo. Essas palavras. E ficais certo de que estarei sempre convosco até a consumação dos séculos, disse Jesus com referência à sua missão de espírito protetor e governador da terra. Missão que começou quando da formação do vosso planeta e ultrapassará os séculos dos séculos. Então a missão de Jesus ultrapassando todos os séculos, ou seja, finalizando todos os séculos. Pronto? E aí você fala assim, não, mas Jesus tudo bem que é o nosso governador aqui na terra, mas os outros? Nunca podemos esquecer, né? Existe um grande nouro que desce através de diversos instrumentos. E essa divina unidade de princípio que mantém a continuidade de pensamento através dos ciclos de várias civilizações. Ciclos que se rompem e se reatam. Essa unidade originária ramificada no pensamento humano que mantém uma linha verificável e evidente de desenvolvimento lógico através das vicissitudes históricas do mundo. Isso prova que é idêntico o centro radiante, animador dos vários instrumentos registradores, grandes e pequenos, todos coordenados no tempo sob o mesmo impulso, para a execução da mesma obra de revelação progressiva do pensamento divino. Cada um diz frequentemente, sem saber, tudo, como que frase sua, e da união de todas essas frases será composto depois um discurso cheio de sabedoria, que é a síntese, que é a noure crística. Então todos os planetas, todos os mundos, todas as galácticas têm um Cristo. Então quando o Cristo fala que é Senhor do sábado, a noure crística é Senhor do sábado. Próximo. Olha lá. Naquela zona de evolução espiritual, o ser se liga por ressonância em forma de existência coletiva, isto é, existe em forma de correntes de pensamento. Por isso, mal imergimos nessa atmosfera conceptual da evolução, encontramos noures e não individualidades separadas, como nos induziria a supor a analogia com o mundo humano. Ou seja, a noure crística que é a noure mais poderosa do universo. E para que a gente entenda que quando ele fala corrente de pensamento, não está falando no nosso pensamento, essas besteiras que eu já ouvi falar muito aí, põe aqui. Mais um. Olha lá. Em sua origem, a noure elevada da revelação não é pensamento, que se transmite esfericamente por ondas, ainda que através de um meio sutilíssimo, aos últimos limites da dimensão espacial. É, porém, a emanação de um superior estado cinético da substância, que transporta ao nosso concebível, constitui uma realidade inimaginável, porque é o mundo intrínseco, porque é estendido numa gama de estados cinéticos com os quais a psique humana normal não sabe entrar em ressonância. Está claro? Então, por isso que o Cristo é Senhor dos sábados.
Meus amigos, esse é o esforço de hoje. Semana que vem, nós entramos nos ciclos universais. Nós hoje entramos nos ciclos sistêmicos. Vimos o número da besta, vimos o nome da besta, vimos símbolos daqueles que vimos o que vai acontecer e vimos como todo o processo se dá. Ok? Então, vou dar 5 minutinhos para a gente mudar as coisas aqui e nós vamos voltar para os comentários, perguntas, para a gente finalizar a nossa aula. Pessoal, vamos retornar. Eu sei que hoje a aula foi cansativa, porque ela tem muita coisa. Semana também vai ser mais cansativa, porque daqui para frente nós vamos ter um estudo síntese em cima de estudo síntese. Mas eu espero que pelo menos as ideias principais fiquem como pontos para a gente estudar, para a gente aprofundar. Então, nós vamos ver os comentários e as perguntas. Nosso tempo está um pouquinho apertado, né? Porque já começamos 15 minutos mais tarde, mas vamos ver assim mesmo, para que a gente possa atender a todos no que for possível. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal da TV Ibis. Vamos começar com as perguntas aqui. A Josiane Boteon, de Pederneiras. Enoque teve a primeira queda, mas não teve a segunda. Seria isso? Perfeito. Eu falei isso na aula passada. Não sei se você assistiu a aula passada, mas eu já expliquei. Mostrei que Enoque teve a primeira queda, que foi do sistema ao antissistema, mas não teve a segunda. Por isso que o Enoque, na simbologia, ele é o 7º depois de Adão, né? É o 7º da geração depois de Adão, depois de Sete, porque representa exatamente aquele que foi aprofundado. E se você for pegar lá em Adão e Eva, né, que vai gerar Caim e Abel, depois ele vai ter um terceiro filho, que é Sete. Olha a expressão, Sete, que é exatamente quem vai fazer o ciclo. Quem faz um ciclo e sai, foi como Enoque. Teve a primeira queda, mas não teve a segunda. Mas quem tem as várias quedas vai ser 777. Por isso que é o símbolo das várias quedas. Né? E o símbolo daquele que continua caindo é 666, porque faz o ciclo divino, em vez de aproveitar o ciclo divino, faz o ciclo pessoal. Faz o ciclo divino e faz o ciclo pessoal. Faz o ciclo divino e o ciclo pessoal e fica preso em si mesmo. Beleza. A Neuza Maria Salles das Neves mandou um abraço e pergunta: a guerra que os hebreus empreenderam contra os cananeus sob a orientação de Javé, que lhes prometeu a terra de Canaã, foi uma metáfora da terra prometida no mundo de regeneração? Sem dúvida. Você tem de entender que naquela época nós estávamos no reinado da força. É por isso que a orientação espiritual vem em relação à força, porque era a única linguagem que se entendia. Você imagina, depois de quase 4.000 anos de evolução, a linguagem da força é a linguagem que ainda está vigente no mundo. Então nós temos que lembrar que naquela época, a linguagem da força era a linguagem. Assim como nós agora, a linguagem é da astúcia. Nós estamos na linguagem da astúcia. Até Jesus, quando foi dar um exemplo sobre o juiz iníquo ou sobre o mordomo iníquo, ele falou da astúcia, que é o reinado que nós estamos agora. Então é verdade que a gente não faz o que tem de ser, ainda pede a Deus que nos proteja, que nos ajuda, que... né? Nós já vimos até aquilo que aconteceu lá em Brasília, a oração da propina. O cara reza para que a propina seja bem executada. Né? Nós estamos vendo aí com o Cabral, o pastor dando a televisão para dentro da cadeia. Ou seja, o mundo da astúcia, nós estamos na astúcia. Agora, o mundo da retidão é o próximo mundo. Por isso que vai ter as guerras, vai ter as orientações, porque nós estamos nesse mundo. Se você ler o livro, por exemplo, de Emmanuel, você vai ver lá que Carlos Magno foi um grande missionário do Cristo. E, no entanto, fez guerra para tudo quanto é lado. Por quê? Porque é o reinado da força. Não tem como. Beleza. Alessandra Oliveira pergunta: Maurício, baseado no que Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, como ficariam os muçulmanos e outras culturas não cristãs com relação à salvação? Volta lá para mim. Quem é que falou? A Alessandra Oliveira. Ô, Alessandra, não, meu filho, vai para frente. Para frente. Alessandra, você não prestou atenção na aula. Aqui, meu filho? Não. Ellen, aqui. Alessandra, olha o que está escrito aqui. Certo? Olha o que está escrito aqui. Olha.
Volta mais um pouquinho. Ó, você está voltando? Não, você não voltou. Volta um acima lá. Volta. Mais um. Aí. Volta mais um. Mais um. Aí. Pode ir. Existe uma grande nuvem que desce continuamente através de diversos instrumentos. Existe uma grande nuvem que desce contínua através de diversos instrumentos. Buda, Maomé, todos são instrumentos dessa Nouri. Essa Nouri é a Nouri crística. Cada um vai escrever uma parte, cada um vai escrever uma parte superior e uma inferior, porque é dualidade. Olha lá, Davi, olha Maomé, é uma dualidade. Se é uma dualidade, todo mundo vai receber. Por que ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Porque se eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o amor. Eu sou a Nouri crística, que é o campo da graça que desce sobre a humanidade. Quem cria essas divisões, Deus, Jesus é maior do que isso, que é maior que aquilo, é nós. Eu costumo dizer que no céu não tem nem pódio e nem campeonato. É tudo parte de uma nuvem. Olha que o que o Baldo está falando aqui, ó. Existe uma grande nuvem que desce contínua através de diversos instrumentos. É essa divina unidade de princípio que mantém a continuidade de pensamento através dos ciclos de várias civilizações. Ó, ciclo das várias civilizações. Ciclos que rompem e se reatam. É esta unidade unidade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ramificada no pensamento humano, que mantém uma linha verificável e evidente de desenvolvimento lógico através das vicissitudes históricas do mundo. Isso prova que é idêntico o centro irradiante e animador dos vários instrumentos registradores, grandes e pequenos, todos coordenados no tempo sob o mesmo impulso. Por isso que lá tem Krishna, por isso que nós vamos encontrar lá o mesmo anjo que fala com Maria, o mesmo anjo que vai falar com Maomé. Ou seja, a revelação parte de um mesmo campo, de um mesmo princípio unificador. E olha o que ele fala aqui, ó. Isso prova que é idêntico o centro irradiante e animador dos vários instrumentos registradores, grandes e pequenos, todos coordenados no tempo sob o mesmo impulso, para a execução da mesma obra de revelação, progressiva do pensamento divino, progressiva. Cada um diz frequentemente, sem saber, tudo, ou como que frase sua, e da união de todas essas frases será composto depois um discurso cheio de sabedoria. Por isso que nós precisamos fazer a síntese. E é por isso que está lá aquela frase que eu mostrei aqui, o pensamento. Volta lá, vamos lá de novo. Volta, vai mais um pouquinho, vai voltando. Até chegar naquela lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, mais um para frente, vai. Vamos lá de novo? Jesus gostava da simplicidade do simples. Em sua linguagem máxima, que chegou à primeira hora, são os profetas, Moisés e todos os iniciadores. Todos os iniciadores, Buda, Maomé, que marcaram as etapas do progresso, as quais continuam a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos. Todo mundo e finalmente pelos espíritas. Ou seja, é todos. E os espíritas é aquelas que seguem o ensinamento dos espíritos, que sopra onde quer e onde lhe ouve a voz. Não é da doutrina espírita, do movimento espírita. Está claro? Ok. A Patrícia Freitas pergunta: os símbolos na testa têm algo a ver com o chakra frontal? Sim, se você raciocinar o chakra frontal como o chakra do pensamento junto com o coronário. Então sim, porque também o frontal tem um ajna, não só o frontal, né? Tem um ajna que é o chakra da visão. Então, logicamente que é o símbolo da visão espiritual, porque o que a gente vê é a visão do pensamento, a visão das condições interiores. Então, lógico que tem a ver
com um simbolismo, se você for tentar colocar na anatomia do perispírito. Nessa mesma linha aí, Maurício, o Ítalo pergunta: Dr. Maurício, seria coincidência ou poderíamos entender a simbologia do tal como 2 números 7 unidos? E por isso São Francisco assim fazia esse sinal na testa das pessoas? Sim, porque o tal aí representa a cruz, né? E a cruz você pode olhar que é exatamente o que acontece conosco. A gente só coloca a cruz como martírio, mas se eu colocar aqui, ó, a linha vertical é a linha que nos liga ao Pai. E a linha horizontal é o nosso esforço no mundo. Então o tal significa essa cruz, que é exatamente o nosso esforço no mundo, na visão horizontal, e a linha que nos verticaliza ao Pai, o 1, né? Aquilo que o Berto Rodo fala tão bem, né? O homem faz 0 atrás de 0, juntando 0 atrás de 0, até que um dia ele encontra o 1. E aí todo 0 passa a ter valor, que é 10, 100, 1000, 10.000. Então, o 1 é a verticalização. E a outra força é a horizontalização, que é a dualidade dentro das forças do mundo. O Marcelo Silva pergunta: no Apocalipse, capítulo 20, fala da prisão de Satanás por 1000 anos e do reino de Cristo por 1000 anos. Aí ele quer saber, quer entender, o que representa 1000 para os hebreus? É múltiplo de 10 e é totalidade? E aí ele continua a pergunta assim: vemos uma referência à segunda morte. Essa segunda morte é então uma nova queda para mundos primitivos? Sim, a segunda morte é a nova queda para o mundo primitivo. Por isso que está lá, a primeira queda você já dormia, por isso que lá, desperta tu que dorme, está lá em Paulo de Tarso, né? Porque é a segunda morte é essa, é a morte da consciência. Por isso que eu falo, a queda significa uma contração de consciência, não é ir para um mundo semelhante à Terra com tudo igualzinho, não, é para um mundo pior, onde a matéria é mais densa. Então não pense que é assim, a matéria é mais densa. Então não é dessa forma que a gente sempre interpreta, mas é mais densa, nós vamos para um mundo mais denso, o planetão. Então representa essa queda. E quando falo o demônio preso, é exatamente o tempo que se levou até que se consiga iniciar no mundo a deturpação da igreja, que é o tempo que foi contido essas forças, mas depois foi dado para ele o direito. E aí, por isso que nós já explicamos aqui que você só tem 2 maneiras de contribuir com o Pai, ou destruindo ou construindo. Igual agora é o momento da destruição, que vem do seu apogeu desde o momento que nós mostramos aquele processo da igreja, né? Desde 603 até 1870, né? Que é exatamente quando faz a infalibilidade papal. Mas é o prazo de preso. E o milênio do Cristo, por que fala lá que vai ter milênio e depois volta? Porque depois de um certo milênio, que o milênio aí também é um símbolo cíclico, não é 1000 anos no sentido exato do termo, mas um símbolo que representa o quê? Porque depois vai vir um mundo de regeneração que vai passar para o mundo feliz. Logicamente que aqueles que não conseguiram passar de regeneração a feliz terão também mandados para outro mundo de regeneração. É exatamente isso que ocorre, por isso que eu falo o reinado do Cristo, depois vem um novo fim dos tempos, ou seja, uma nova linhagem para continuar o processo. Depois que chega ao mundo feliz, aí pronto, já está unificado. Por fim, o Marcelo mandou um pedacinho de um versículo bíblico e ele pede ajuda em como interpretá-lo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Porta é portal, nível de consciência, certo? Entrar pela porta no jardim da vida é voltar ao sistema. Lavar no sangue, eu falei aqui na aula. Hoje eu falei para vocês não dormirem e muita gente dormiu. Eu falei aqui, que é o exemplo do Cristo. O sangue, tanto é verdade que Jesus fala, bebei, esse é meu corpo. Este é meu sangue, ou seja, este é meu corpo, meu ensino, este é meu sangue, meu exemplo, bebei em minha homenagem. Aí nós fomos lá e fizemos um vinho, uma hóstia, ou seja, esse é meu corpo, o corpo doutrinário, o corpo dos meus ensinos, o corpo da verdade, que eu trouxe em nome do Pai. Esse é meu sangue, meu exemplo. Aquele que lava a roupa no sangue do Cristo é aquele que lavou a própria roupagem. Por que fala roupa? Porque se você for lá em Adão e Eva, vai lá, Deus preparou para Adão e Eva corpos, né? Que é mantas, roupas, que nada mais é do que os diferentes corpos,
né, os diferentes corpos. E aquele que lava o corpo, ou seja, à medida que você sobe, você vai abandonando os instrumentos mais inferiores. Elimina o corpo físico, depois elimina o corpo astral, depois o corpo mental. Ou seja, lavou as vestes no exemplo do Cristo. Esses vão entrar pela porta, ou seja, não vão ser salteadores, como Jesus fala lá, aqueles que tentam tomar o reino de Deus à força, como aconteceu com os filhos de Irode, que construiu a Torre de Babel de baixo para cima para tomar o céu. Certo? Então vai entrar pela porta, pelo portal, ou seja, aquele que avança do portal da consciência para o portal do Espírito. Certinho? Beleza? Terminamos? Rodrigo, como é que é? Não vai falar não? Você acredita que o Rodrigo já foi sentar lá no lugar dele, gente? Eu aqui em pé o tempo todo, o Rodrigo foi lá, deu uma falinha aqui, ficou em pezinho e voltou lá para o lugar dele. Você acredita nisso? Vou mostrar. Testemunha. Olha lá, está vazio. Você vê que o cara é filho de Nirode, né? Ele não nem espera, é 7, você já vai. Nem espera o fim. Tá bom. Pessoal, então nós vamos encerrar. Tem um pequeno videozinho que nós trouxemos hoje para que a gente possa falar um pouquinho da ciência, um vídeo que fala da ciência e da importância da gente manter, né? E até semana que vem, com os ciclos agora universais e os ciclos máximos e mínimos. Beleza? A ciência brasileira precisa da sua ajuda. O orçamento de ciência e tecnologia no Brasil esse ano é o menor de todos os tempos. Nós criamos universidades, construímos laboratórios de última geração, formamos pessoal ultra qualificado, criamos novas tecnologias. Nós fizemos do Brasil a maior potência agrícola do planeta. Fomos buscar petróleo no fundo do oceano e inventamos o bioetanol. Enfrentamos a zika, a febre amarela e nós estamos próximos de uma vacina contra a dengue. Graças à ciência, conhecemos nossa biodiversidade, nosso clima e a nossa cultura. Mas ainda há muito que pesquisar, muito que descobrir. Sem cientistas não se faz nada disso. Laboratórios essenciais para o progresso científico desse país estão sem dinheiro, às vezes até para pagar a conta de luz. Milhares de jovens cientistas como eu estão desistindo da carreira científica. Pesquisadores renomados estão indo embora do nosso país. A proposta do governo é reduzir ainda mais em 2018 o orçamento que é insuficiente em 2017. Se isso acontecer, a ciência no país vai parar por completo. Milhares de projetos de pesquisas serão interrompidos aqui no Brasil. A qualidade do ensino nas universidades será prejudicada. Assim como a qualidade dos nossos futuros profissionais, biólogos, engenheiros, psicólogos, sociólogos, professores. Pessoas que precisamos para solucionar nossos problemas e levar o país adiante. Teremos uma geração perdida. Ajude-nos a salvar a ciência brasileira. O orçamento de 2018 está sendo definido agora no Congresso Nacional. Ou falamos agora, ou amanhã será tarde demais. Ciência não é luxo, é sobrevivência. Sem ciência não há remédios. Não existe energia. Não existe agricultura. Não existe transporte. Não existe a base disso tudo, que é o conhecimento. Sem ciência não existe desenvolvimento. Sem ciência não existe solução, não existe cura. Em todos os países do mundo, quem financia a ciência básica é o poder público. Não deixe a ciência brasileira morrer. Compartilhe essa mensagem. Ciência não é gasto, é investimento. Ciência não é gasto, é investimento. Ciência não é gasto, ciência é investimento. Ciência não é gasto, é investimento. Ciência não é gasto, ciência é investimento. Investimento no futuro do Brasil. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org